Olá, eu sou Raquel, psicoterapeuta e professora, e hoje nesse vídeo vou estar fazendo uma troca com um parceiro de trabalho. Olá, eu sou Pedro Leopoldo, médico psiquiatra. Oi, Pedro, como tá por aí? Olha, estamos bem, fazendo um trabalho pessoal e com os pacientes diferenciado, né? Diferenciado no sentido de aprendendo todo dia a lidar com o isolamento, com a insegurança, com o medo, com a rotina, uma rotina totalmente diferente, mas é um processo realmente bem interessante e aprendendo bastante, está sendo bem bacana. Ai, que bom. Por aqui também muitos desafios pessoais, né? Porque não só estamos cuidando, como também estamos precisando ser cuidados nesse momento. Exato. E queria nessa conversa, Pedro, a gente pudesse fazer uma provocação gentil e generosa sobre a parceria entre a psicologia e a psiquiatria. Eu lido com muitos pacientes em situação de grave sofrimento psíquico, conto com você, inclusive, né, para o manejo e cuidado de vários deles. E eu Uhum. tenho percebido que as pessoas que me procuram, pessoas novas, pessoas com quem eu troco, muitas vezes chegam num ponto importante que é aquela pergunta: qual é o momento em que eu decido recorrer à psiquiatria como um tratamento auxiliar à psicoterapia? O que você acha disso? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, bem intrigante, né? Porque se nós olharmos o ser humano com profundidade, a gente muda bastante a perspectiva e tenta, obviamente, demorar um pouco mais para medicar, porque nós acreditamos que o ser humano tem muitos recursos além da medicação. Se nós olharmos aquela expressão de sintoma, de dor e de sofrimento como sintoma de um Uhum. processo complexo, um processo de adoecimento e de sofrimento, a gente traz um novo olhar para o processo terapêutico, né? E aí esse paciente consegue ressignificar muitas dores, muitas questões. É óbvio que a psiquiatria, na questão farmacológica, eu sempre falo o seguinte: a medicação é como se fosse um tênis para você. Você vai fazer uma caminhada. Agora, quem vai caminhar é você. É você que vai dar o passo, é você que vai dar o ritmo, é você que vai dar a direção, Uhum. né? É você que vai tomar a atitude de caminhar. Agora, você pode ir a pé, descalço, você pode ir de chinelo, você pode ir com tênis confortável. Agora, o processo vai ser sempre seu. Então, é muito mais do que aquele conceito clássico, né? Ah, está oferecendo risco para si e para os outros. Claro que isso é um elemento concreto que nós temos que levar em consideração. Mas, além disso, né? Que momento em que eu sinto, e aí é um trabalho de autocompaixão, né? Que momento que eu sinto que eu posso caminhar de forma mais confortável? Que eu não preciso também caminhar com tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, Sim, né? Uma claro. alteração de sono, uma alteração de ansiedade, uma alteração de apetite tão intenso que me gere tanto sofrimento. Então, aí a gente pensa em outras abordagens que não só a medicamentosa, né? Que é a meditação, a mudança de hábitos de vida e principalmente, né? A autocompaixão, essa transformação. Sim. E eu gosto, Pedro, de pensar, quando você dá esse exemplo, né, sobre o caminhar mais confortavelmente, porque nós que temos uma abordagem terapêutica, seja na psicologia, seja na psiquiatria, o que a gente vê e que está acontecendo muito nesse momento, justamente por conta do contexto da pandemia, é que as pessoas estão engatilhadas, né? Que gatilho é esse que dispara nas pessoas? Normalmente a gente está falando de gatilhos de medo, de abandono, de medo da morte, ansiedade, pânico. Por quê? Porque nesse momento toda essa doença, toda essa ameaça, todo esse convívio intenso, às vezes familiar, ou pessoas que estão não só em isolamento, mas também estão sozinhas em isolamento social,
essas pessoas elas estão começando a sentir um conjunto de intensidade de emoções. É claro que tem algumas pessoas que estão lidando com isso de uma outra forma e que estão conseguindo seguir harmoniosamente com esse momento especial. Mas muitas pessoas estão presas em determinados sentimentos e eles estão muito, muito, muito intensos ao ponto de que elas não conseguem sair dessa amarra emocional. Esse é um momento, Pedro, que eu gosto quando você fala do tênis. Talvez esse é um momento em que a gente precisa se perguntar se neste novo caminho, que talvez tenha mais pedras e que talvez esteja mais escorregadio, se vale a pena a gente seguir com o mesmo calçado com o qual a gente vinha caminhando. Exato. Porque o contexto mudou. Né? E eu fico preocupada às vezes porque algumas pessoas pensam que integrar a psiquiatria a uma abordagem terapêutica é quase como um momento em que a pessoa diz, nossa, eu não tenho jeito mesmo, ou nossa, eu devo estar muito mal mesmo para precisar recorrer à psiquiatria. E o que eu costumo dizer para essa pessoa é, o que você está vivendo hoje de sofrimento não diz só do que está acontecendo na sua vida hoje. Diz dos traumas, diz das marcas que você teve no passado e que ninguém pôde estar com você, em sintonia com aquele sentimento e ninguém pôde com você ajudar você a fazer a travessia daquele momento difícil. Você está diante de uma nova travessia difícil, mas que tem uma relação direta com os sofrimentos anteriores. E é por isso que cada um vive de um jeito diferente esse processo. Uns têm medo, outros têm raiva, outros, né? Outros têm ansiedade. E nessas diferenças de como cada um está vivendo, cada um vai calçar o seu próprio sapato. Lembrando assim que eu como profissional, e sei que você também, principalmente quando você traz a autocompaixão e quanto ela é importante nesse momento, nós sempre acreditamos no poder do paciente de fazer a travessia e de ir para um outro lugar diferente desse lugar de tamanha dor que ele está vivendo. Agora, tem um momento em que o próprio paciente não acredita em si mesmo. É quando ele desiste, é quando ele não vê alternativas senão ficar naquele enredo daquela emoção negativa. Esse é o momento em que a gente precisa fazer uma intervenção e a psiquiatria é realmente muito importante, porque ela abre possibilidades para que um processo terapêutico possa fluir, abrindo as potencialidades de novas escolhas e novos percursos do sujeito. Muitas vezes, nessa estagnação, a gente não ganha em tamanha paralisação na dor, né? Exato. E essa paralisação, como você falou, às vezes foi uma construção, vamos olhar para o lado neurobiológico um pouquinho, né? Foi uma construção que aconteceu desde a infância, ou seja, são conexões cerebrais, são sinapses que se formaram desde a infância. E se tornam um padrão, né? Exato, exatamente. Então, quando se torna um padrão, uma intervenção medicamentosa pode momentaneamente aliviar aquilo e abrir possibilidade de outra percepção. Sim, sim. Né? Outra percepção. Isso lembra uma paciente nossa que eu falei para ela tomar uma medicação que abaixava bastante o drive, né, a agitação dela, e eu falei para ela, só para você saber como nós funcionamos, né? No 110 e não no 220 ou não no 330. E ela, meu Deus, como é interessante esse mundo que vocês vivem, né? De não funcionar naquela agitação intensa. Então, longe de rótulos, né? Longe de diagnósticos concretos na caixinha, mas, né? Uma coisa processual que dá a oportunidade da pessoa vivenciar novas experiências neurobiológicas. E, por falar nisso, a gente pensa nesses traumas que se instituíram, mas também nós pensamos nas condições neurobiológicas que podem estar associadas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, os casos de TDAH, né? Os casos de transtorno do espectro autista, quanta gente que está sofrendo, os casos de dislexia, quanta gente que se acha burra, que se acha incapaz, inadequada, e ela tem uma condição neurobiológica que precisa ser olhada também. Atípica. Atípica. Absolutamente atípica. Exato. Sim, sim. É isso, querido. Acho que sempre lembrando, né, pelo menos para mim, eu não deixo de acreditar na capacidade do paciente de fazer esse percurso.
Sim. tendo ou não tendo a entrada da psiquiatria ou de outras abordagens integrativas de cuidado. E Uhum. eu estou sempre me colocando nessa posição, autocompaixão e em compaixão com o outro, de junto com ele fazer uma travessia da forma mais segura e da forma mais amorosa com aquele novo ser que vai se experimentando ao longo do processo de transformação e autoconhecimento, né? Exatamente. E é interessante como que a gente aprende com cada processo, né? Exato. Cada paciente nos traz um ensinamento tão belo. Sim, sim. E você também me ensina muito. Muito obrigada, parceiro. Aprendemos Uma, juntos, uma ótima semana. todos nós. Gratidão. Boa semana a todos.